Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma história da Bíblia que, embora pareça simples, carrega uma mensagem profunda sobre o cuidado de Deus nos mínimos detalhes de nossas vidas. Vamos falar sobre o dia em que o profeta Eliseu fez um machado flutuar. No antigo Israel, Eliseu era um profeta muito respeitado, um verdadeiro homem de Deus. Ao seu redor, reunia-se um grupo de jovens, conhecidos como os filhos dos profetas. Eles não eram apenas seguidores, mas alunos dedicados, aprendendo com Eliseu sobre a fé, a palavra e os caminhos do Senhor. Era uma verdadeira escola de profetas, um lugar de crescimento espiritual e comunhão. Com o tempo, o grupo cresceu tanto que o lugar onde eles se encontravam ficou pequeno demais. A necessidade de um espaço maior era evidente. Foi então que um dos discípulos teve uma ideia e a compartilhou com Eliseu. Ele disse: "Mestre, o lugar onde moramos com você é muito apertado para nós. Que tal irmos até o Rio Jordão? Lá cada um de nós pode cortar um tronco e construiremos um lugar maior para nos reunirmos." Eliseu, vendo o coração disposto e a iniciativa daqueles jovens, concordou prontamente. E mais do que isso, ele não apenas deu sua bênção, mas decidiu ir junto com eles. Imagine a alegria e a honra daqueles discípulos, tendo seu líder espiritual ao lado, apoiando e participando do projeto. A presença de Eliseu era um sinal de que Deus estava com eles naquela empreitada. E assim, o grupo partiu em direção às margens do Rio Jordão. Chegando lá, o trabalho começou. O som dos machados batendo na madeira ecoava pelo lugar. Cada um se dedicava à sua tarefa, cortando troncos e derrubando árvores. O clima era de cooperação e propósito. Eles não estavam apenas construindo um prédio, mas um futuro para a sua comunidade de fé. Um lugar onde poderiam continuar aprendendo e adorando a Deus. Havia um sentimento de alegria no ar, pois estavam servindo ao Senhor com o suor do seu rosto e a força de suas mãos. Mas em meio a todo aquele trabalho e entusiasmo, algo inesperado aconteceu. Um dos discípulos, enquanto brandia seu machado com força para derrubar uma árvore, sentiu um tranco. A cabeça de ferro do machado, a parte mais importante e pesada da ferramenta, se soltou do cabo de madeira e voou, caindo com um splash nas águas profundas do Rio Jordão. Imediatamente, um grito de desespero cortou o ar. "Ai, meu senhor! O machado era emprestado!" O coração daquele jovem afundou junto com o ferro. Em um instante, a alegria do trabalho se transformou em angústia. Ele não havia perdido apenas uma ferramenta. Havia perdido algo que não era seu. Naquela época, um machado de ferro era um item extremamente valioso. Não era algo que se comprava facilmente. Era um bem precioso, essencial para o trabalho e a sobrevivência. Perder um machado já era um grande prejuízo, mas perder um machado emprestado era ainda pior. A responsabilidade pesava sobre seus ombros. Como ele explicaria ao dono? Como conseguiria pagar por aquilo? O Rio Jordão não era um riacho raso. Recuperar aquele pedaço de ferro parecia uma tarefa completamente impossível. A situação era, aos seus olhos, um beco sem saída. Quando Eliseu ouviu o grito de aflição, ele se aproximou com calma. Ele não repreendeu o jovem por seu descuido nem minimizou sua preocupação. Em vez disso, o homem de Deus fez uma pergunta simples e direta: onde ele caiu? Sua calma contrastava com o desespero do discípulo, trazendo um vislumbre de esperança. O jovem, ainda aflito, apontou para o local exato nas águas do rio onde o ferro havia afundado. Ele mostrou a Eliseu o ponto do seu problema, o lugar da sua perda. Então Eliseu, o homem de Deus, fez algo bastante incomum. Ele não mergulhou, não usou uma rede nem qualquer outro método humano. Ele simplesmente pegou um pedaço de madeira, um galho que estava por perto, e o lançou na água, exatamente sobre o lugar que o discípulo havia indicado. O que aconteceu em seguida foi absolutamente extraordinário. Diante dos olhos espantados de todos os presentes, algo que desafia todas as leis da física ocorreu. O pesado ferro do machado, que por natureza deveria permanecer no fundo do rio, começou a subir. Ele rompeu a superfície da água e ficou ali, flutuando como se fosse um pedaço de cortiça. O impossível tinha acontecido. Eliseu, com a mesma serenidade, disse ao jovem: "Pegue-o." Sem hesitar, o discípulo estendeu a mão, agarrou o ferro que flutuava e o recuperou. O alívio em seu rosto deve ter sido imenso. A gratidão a Deus e ao profeta encheu seu coração. Aquilo que parecia irremediavelmente perdido havia sido restaurado de forma milagrosa. Agora vamos parar e pensar um pouco sobre este milagre. Comparado a outros grandes feitos de Deus na Bíblia, como abrir o Mar Vermelho ou ressuscitar os mortos, fazer um machado flutuar pode parecer algo pequeno, quase trivial. Não era uma questão de vida ou morte, nem um problema que afetava toda uma nação. Era o problema pessoal e financeiro de um único jovem. E é exatamente aí que reside a beleza e o poder desta lição. Este milagre nos ensina que Deus não se importa apenas com as grandes crises, as batalhas épicas ou as situações que mudam o curso da história.
Ele também se importa com você. Ele se importa com as suas pequenas ansiedades, com as suas preocupações do dia a dia, com aquilo que tira o seu sono à noite. Aquele machado emprestado representava uma dívida, uma preocupação, um fardo para aquele jovem. E Deus, através de Eliseu, mostrou que ele se importava com isso. Ele não disse: "Isso é um problema pequeno demais. Resolva você mesmo." Não, ele interveio de forma sobrenatural para resolver uma questão aparentemente insignificante. Essa história é um lembrete maravilhoso de que o nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele conhece o número de cabelos em nossa cabeça. Ele vê cada lágrima que derramamos. Para ele, nada que nos afeta é pequeno demais para a sua atenção e o seu poder. Seja uma conta que você não sabe como pagar, uma conversa difícil que precisa ter, um objeto de valor sentimental que se perdeu ou uma preocupação que parece boba para os outros, saiba que para Deus isso importa. A história do machado que flutuou nos mostra que, quando confiamos nossas preocupações a Deus e mostramos a Ele onde cair o nosso problema, Ele pode agir de maneiras que nunca imaginamos. A solução dele pode não ser a que esperamos, mas Ele tem o poder de fazer o pesado se tornar leve e de restaurar o que parece perdido para sempre. Portanto, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado por algo que parece pequeno demais para incomodar a Deus, lembre-se do machado flutuante. Leve sua ansiedade a Ele em oração, com a mesma sinceridade daquele jovem discípulo. Confie que o mesmo Deus que cuidou daquela pequena necessidade no passado, cuida de você hoje, com o mesmo amor e poder. Se essa mensagem tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, eu peço que você deixe o seu curtir neste vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Compartilhe esta história com alguém que talvez precise ouvir que Deus se importa com os pequenos detalhes. E claro, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas mensagens de fé e esperança. Obrigado por assistir e que a paz de Deus, que cuida de todas as nossas necessidades, grandes e pequenas, esteja com você. 8A Proxima.